Era uma noite chuvosa em São Paulo, e as luzes dos prédios espelhavam-se nas poças formadas ao longo da Avenida Paulista. O trânsito, como sempre, estava caótico, mas no alto de um arranha-céu de vidro e aço, uma reunião estava prestes a mudar destinos que nem o tempo ousaria apagar. Dentro daquele prédio imponente, conhecido por abrigar uma das maiores empresas de tecnologia do país, o clima era de tensão. O CEO, Carlos Park, um homem de 32 anos, conhecido por sua postura rígida e pela habilidade de transformar tudo o que tocava em lucro, aguardava um jantar importante. Aquela noite, investidores estrangeiros exigiam algo a mais que relatórios e gráficos, queriam experiências. E foi nesse contexto que entrou em cena Mariana Yu, 28 anos, chefe de cozinha premiada e respeitada no meio gastronômico. Tinha cabelos castanhos longos, sempre presos de forma prática, olhos de quem carregava histórias profundas e uma elegância que dispensava exageros. Era dona de um pequeno restaurante no bairro da Liberdade, onde os aromas de temperos orientais se misturavam às receitas brasileiras que ela reinventava com uma maestria única. Naquela noite, Mariana fora contratada para comandar o jantar particular da reunião. Para ela, era apenas mais um trabalho, mais uma oportunidade de sustentar o restaurante que vivia à beira do colapso financeiro. Não sabia que estava prestes a ser observada por olhos que não se impressionavam com facilidade. Quando chegou à cobertura da empresa, vestindo sua tradicional jaqueta branca impecavelmente limpa, foi recebida com certo desdém pelos assessores de Carlos. "É você a cozinheira?", perguntou uma das secretárias, arqueando a sobrancelha como se esperasse alguém mais glamouroso. Mariana sorriu de lado. "Prefiro o termo chefe, mas sim, sou eu." A resposta curta, acompanhada de um olhar firme, arrancou um silêncio constrangido. Ela passou pelo corredor luxuoso, observando as obras de arte modernas que decoravam as paredes, e entrou na cozinha profissional montada especialmente para o evento. Um espaço reluzente, mas frio, onde cada utensílio parecia mais decorativo do que funcional. Enquanto arrumava seus ingredientes, ouviu vozes graves vindas do salão principal. Carlos falava em inglês com fluência impecável, apresentando projeções e resultados. Sua voz era firme, calculada, mas havia algo nela que prendia a atenção, um poder silencioso que se impunha sem esforço. Mariana, entretanto, não se deixou intimidar. Concentrava-se nos aromas, nas texturas, no corte preciso das facas que ecoavam no aço da bancada. Cada prato que montava era pensado como um quadro, cores, contrastes, equilíbrios. Quando os garçons começaram a levar os primeiros pratos ao salão, o murmúrio dos investidores cessou. O aroma tomava o ar, despertando curiosidade. Carlos, sempre impassível, ergueu os olhos quando a primeira garfada arrancou elogio dos estrangeiros. "Interessante", murmurou um deles, sorrindo com sinceridade. Carlos não comentou nada, mas pediu discretamente que o chefe fosse chamado. Mariana, surpresa, limpou as mãos no avental e entrou no salão. Seus passos ecoaram no piso de mármore, contrastando com a formalidade do ambiente. Carlos a observou em silêncio por alguns segundos antes de falar. "Você fez esse prato?" "Sim, senhor", respondeu com naturalidade, sem se curvar nem se encolher diante dele. "É diferente", disse, apontando o garfo sobre o prato. Não esperava algo assim em um jantar de negócios. Mariana inclinou levemente a cabeça, como quem guarda um sorriso. "Diferente não é necessariamente ruim. Às vezes é exatamente o que falta." Um dos investidores riu discretamente com a ousadia da resposta. Carlos, pela primeira vez naquela noite, arqueou uma sobrancelha, intrigado. Não estava acostumado a ser respondido daquela forma. A tensão se transformou em curiosidade, e ali, diante de dezenas de olhos atentos, nascia o primeiro fio invisível que ligaria
duas vidas tão distintas. Mas Mariana não fazia ideia de que aquela noite marcaria o início de uma história que testaria seus limites, seus valores e suas cicatrizes mais profundas. A manhã seguinte parecia comum para Mariana, mas havia algo de diferente no ar. O telefone do restaurante tocava sem parar e sua caixa de e-mails estava lotada de mensagens de desconhecidos. Alguns jornalistas, outros blogueiros de gastronomia, até mesmo curiosos, querendo fazer reservas que não existiam. Ela mal teve tempo de processar a repercussão do jantar na noite anterior, quando recebeu uma ligação inesperada. Senhora Yu? A voz masculina soava firme, mas educada. Aqui é Henrique, assessor direto do Sr. Carlos Park. O CEO gostaria de encontrá-la pessoalmente. Mariana fechou os olhos por um instante. Não sabia se ria ou se suspirava. Imagino que não seja para jantar outra vez. Ele prefere explicar em pessoa. Posso agendar para esta tarde, no escritório dele? A resposta quase escapou como um não, mas algo dentro dela insistia em dizer sim. Afinal, recusá-lo não parecia prudente. O escritório de Carlos era tão imponente quanto sua reputação. Janelas de vidro, do chão ao teto, revelavam a cidade pulsante lá embaixo, e cada detalhe da decoração denunciava alguém que não aceitava nada menos que a perfeição. Ao entrar, Mariana foi recebida por uma secretária, que, sem esconder o desprezo, pediu que esperasse alguns minutos. Quando finalmente entrou, encontrou Carlos em pé, diante da vista panorâmica, de mãos cruzadas nas costas. Ele não se virou de imediato, e o silêncio inicial pareceu proposital. Não costumo me impressionar facilmente, disse ele, ainda olhando para a cidade. Mas o que você fez ontem quebrou uma regra. E qual seria essa regra? Mariana retrucou, mantendo-se firme. Carlos girou lentamente, encarando-a com olhos frios. Surpreender um homem que não aceita surpresas. Ela conteve um sorriso. Então devo pedir desculpas por ter feito meu trabalho bem demais? Ele se aproximou alguns passos e a intensidade do olhar dele era quase palpável. Quero contratá-la, não apenas para eventos. Quero que seja chefe exclusiva dos jantares executivos da empresa. Mariana piscou surpresa. Exclusiva? Isso significaria abandonar meu restaurante. O restaurante pode continuar, mas sua prioridade será a Park Tech. Paga-se bem por exclusividade. O tom era seco, objetivo, como se o dinheiro fosse a resposta para tudo. Mariana respirou fundo antes de responder. O que eu faço não é só um serviço. Cada prato que crio é parte de quem sou. Não tenho certeza se quero vender isso para uma empresa. Carlos arqueou uma sobrancelha, como se a frase fosse uma afronta. Não está acostumado a ouvir propostas assim? Estou acostumado a ouvir propostas que fazem sentido. Ela sorriu de lado, sem medo. O senhor me parece um homem acostumado a comprar qualquer coisa, mas nem tudo está à venda. Por um segundo, o silêncio pairou denso. Mas em vez de irritar-se, Carlos soltou um riso breve, inesperado. Interessante. Nos dias seguintes, a vida de Mariana virou um turbilhão. Jornalistas batiam à porta de seu restaurante, clientes novos apareciam aos montes e críticos renomados queriam entrevistar a chefe misteriosa que conquistou o paladar do CEO mais difícil do país. Mas nem tudo eram flores. Alguns funcionários começaram a reclamar da pressão. Clara, sua ajudante fiel, tentava organizar reservas, mas as filas na porta se tornavam insuportáveis. Além disso, começaram a surgir rumores de que Mariana só havia conseguido fama porque agradou o homem certo. Um dos fornecedores, com quem trabalhava há anos, insinuou durante uma entrega: "Olha só, dona Mariana, dizem por aí que seu tempero é especial, mas não é só da cozinha, né?" Ela o encarou gelada, sem abaixar os olhos. "O senhor entrou pela porta errada. Aqui não se faz piada com a minha dignidade." Mas o veneno já circulava.
No fundo, Mariana sabia que estava entrando em um jogo perigoso. Enquanto isso, Carlos não desistia. Passava a enviar convites frequentes, ora para jantares discretos, ora para reuniões onde exigia que fosse ela quem cozinhasse. Cada encontro era uma dança silenciosa de provocações. Ele, acostumado ao controle absoluto, parecia desarmado pela naturalidade com que Mariana o enfrentava. Certa noite, após um jantar de negócios, ele pediu que ela permanecesse por mais alguns minutos. O salão estava vazio, apenas eles dois, e os pratos já recolhidos. "Sabe o que mais me intriga em você?" Carlos começou, ajeitando a gravata. "Todos querem algo de mim. Dinheiro, influência, oportunidades. Você, ao contrário, parece não querer nada." Mariana cruzou os braços. "Talvez porque eu já tenha aprendido que tudo isso pode custar caro demais." Ele a observou em silêncio, tentando decifrá-la. "Você fala como quem já perdeu alguma coisa." Ela desviou o olhar. "Todos já perdemos. A diferença é o que escolhemos fazer com isso." Carlos se aproximou mais e por um instante Mariana sentiu o peso daquela presença. Mas antes que qualquer palavra a mais fosse dita, ela quebrou o clima. "Se não houver mais pratos para servir, eu vou indo." Saiu sem olhar para trás, deixando Carlos sozinho, intrigado. No entanto, a resistência de Mariana começou a gerar inimigos dentro da própria empresa. Alguns diretores não viam com bons olhos a proximidade que o CEO parecia nutrir por aquela mulher comum. Comentários maldosos surgiam nos corredores, e em certo momento um deles chegou até Carlos. "Com todo o respeito, Sr. Park, trazer essa chefe constantemente pode comprometer a imagem da empresa." Carlos, com sua calma implacável, apenas respondeu: "A imagem da empresa se comprometeria se eu contratasse pessoas incompetentes, e ela não é." Mas as intrigas não pararam. Um dia, Mariana recebeu uma ligação anônima no restaurante. A voz do outro lado era fria e direta: "Se quiser manter sua reputação, afaste-se do Sr. Park. Você não sabe com quem está lidando." Ela desligou com as mãos trêmulas. Nunca tivera medo fácil, mas aquela ameaça soava real. Clara percebeu o rosto pálido da chefe. "Mariana, o que houve?" Mariana disfarçou. "Nada, só trotes." Mas por dentro, um medo silencioso começava a crescer. Aos poucos, as injustiças começaram a pesar. Jornalistas sensacionalistas publicavam matérias insinuando que Mariana só havia conquistado o espaço por interesse romântico. Clientes fiéis passaram a questioná-la em tons de desconfiança. Até amigos antigos se afastaram, desconfortáveis com o assédio da mídia. Certa tarde, Mariana encontrou seu restaurante pichado com palavras ofensivas. "Vendida, amante do poder." Ela ficou parada diante daquelas letras vermelhas, o coração apertado. Os olhos marejaram, mas não deixou cair uma lágrima. Apenas respirou fundo, limpou o rosto com o dorso da mão e chamou Clara. "Traga baldes e escovas. Se querem me sujar, terão que me ver limpar também." Enquanto esfregava as paredes, vizinhos começaram a se aproximar, alguns em silêncio, outros oferecendo ajuda. E naquele gesto simples, Mariana percebeu que ainda havia quem acreditasse nela. Mas o peso da situação a obrigava a refletir. Até que ponto valia a pena enfrentar aquele jogo? Em uma noite chuvosa, Carlos apareceu inesperadamente em seu restaurante. Vestia terno escuro, mas sem a habitual pompa. Pediu para falar com ela em particular. "Você deveria ter me contado sobre as ameaças", disse sem rodeios. "E o que o senhor faria? Mandaria comprar quem me ameaça?" respondeu ela com sarcasmo. Ele estreitou os olhos. "Não brinque com isso. Há coisas que você não entende sobre este mundo." "Então explique." Ela o encarou firme. Porém, até agora, só viu o que esse mundo faz. Destrói reputações, inventa mentiras, suja paredes e tenta quebrar gente como eu. Carlos respirou fundo, como se pesasse cada palavra. "É por isso que quero você perto, porque não se curva."
Ela sorriu com ironia. E o senhor acha que isso é atraente? Acho raro. A voz dele saiu mais baixa. E o que é raro, eu protejo. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de algo que ambos tentavam negar. Mas enquanto os olhos de Carlos brilhavam com intensidade, os de Mariana refletiam cautela. Ela sabia que o coração era traiçoeiro quando se misturava com poder. A cada passo, o dilema moral de Mariana se tornava mais forte. Aceitar a proteção e a proximidade de Carlos ou manter distância para preservar sua integridade. Enquanto isso, a pressão externa só aumentava, transformando sua vida em um campo de batalha invisível. E sem perceber, ela estava prestes a tomar decisões que mudariam não apenas seu futuro, mas também o do homem mais poderoso que já cruzara o seu caminho. Os dias seguintes foram um teste de resistência. O restaurante de Mariana lotava todas as noites, mas cada cliente parecia observá-la com olhos julgadores, como se buscassem confirmar os rumores. Os jornais continuavam alimentando as fofocas. Manchetes sensacionalistas falavam em um romance secreto entre a chefe e o CEO mais poderoso do país. Ela, porém, mantinha-se firme, sustentando sua cozinha com a mesma precisão de sempre, como se cada prato fosse uma resposta silenciosa ao mundo. Mas a pressão chegara ao limite. Certa manhã, ao abrir o restaurante, encontrou sobre a porta um envelope anônimo. Dentro havia uma foto. Ela e Carlos conversando no salão vazio após um jantar. O ângulo da imagem, maldosamente escolhido, sugeria intimidade. No verso, uma frase escrita à mão: ou se afasta dele, ou todos vão acreditar. Mariana fechou os olhos e sentiu o estômago revirar. Não era apenas fofoca, era ameaça direta. Guardou a foto na gaveta e pela primeira vez pensou seriamente em desistir. Nessa mesma noite, Carlos apareceu de surpresa. Usava terno azul escuro, mas parecia mais cansado do que de costume. Ao entrar no restaurante, pediu para vê-la imediatamente. Recebi informações que estão tentando te destruir, disse, sem rodeios. Alguém dentro da minha empresa está espalhando essas fotos. Mariana respirou fundo, tentando manter a calma. Então o senhor confirma que estou sendo usada como arma contra você? Sim. A palavra saiu seca, e eu não deveria ter permitido que chegasse a esse ponto. Ela o encarou magoada. O senhor não permitiu? Carlos, eu não sou um peão no seu tabuleiro de xadrez. Sou uma mulher que construiu tudo sozinha, e agora estão tentando me reduzir a um boato barato. Carlos abaixou a voz, mais contido. Por isso mesmo, não posso deixar que isso continue. Quero que se afaste da minha empresa, pelo menos por enquanto. As palavras caíram como facadas. Ela não acreditava no que ouvia. Quer dizer que a solução é me afastar? Eu pago o preço da sua guerra? Ele hesitou, mas manteve o tom frio. É a única maneira de te proteger. Mariana riu sem humor, com amargura. Proteger não é proteção, é abandono. Saiu da sala deixando Carlos sozinho, sentindo talvez pela primeira vez que não tinha controle sobre aquela situação. Nos dias seguintes, Mariana fechou temporariamente o restaurante. Oficialmente, dizia que era para reformas, mas a verdade era o peso insuportável das ameaças. Passou a maior parte do tempo em casa, tentando se reconectar com algo que lhe desse forças. Recordava-se da mãe que lhe ensinara a cozinhar com amor e das tardes em que acreditava que a comida poderia curar qualquer ferida. Certa noite, Clara, sua amiga e funcionária, foi visitá-la. Encontrou a chefe sentada no sofá, perdida em pensamentos. Você não pode se esconder para sempre, Mariana, disse a jovem, colocando uma mão em seu ombro. Quem te conhece sabe quem você é. Mas e quem não me conhece? Respondeu olhando para o vazio. Eles acreditam no que leem. Clara respirou fundo e sorriu. Então, faça o que sempre fez. Prove com seu trabalho. Você não precisa de defesas, precisa da sua cozinha. As palavras ecoaram fundo em Mariana. Enquanto isso, dentro da empresa,
Carlos enfrentava sua própria batalha. Descobrira que um dos diretores, Marcelo Tavares, vinha alimentando jornalistas com informações distorcidas para minar sua liderança. Marcelo, ambicioso e frio, sonhava com o cargo de CEO e via na polêmica com Mariana uma oportunidade de ouro para enfraquecer Carlos. Em uma reunião tensa, Carlos o confrontou diante do conselho. "Você pensa que pode jogar com meu nome e sair impune?" disse, encarando-o nos olhos. Marcelo sorriu com cinismo. "Não precisei inventar nada, Carlos. Só mostrei às pessoas o que já suspeitavam. Uma chefe encantadora, um CEO solitário. A história se conta sozinha." Carlos se conteve para não reagir com violência. Limitou-se a dizer: "Vai se arrepender de cada palavra." O destino, porém, não o esperou. Era uma noite de gala beneficente. Carlos foi obrigado a comparecer acompanhado de figuras importantes. Para a surpresa de muitos, Mariana também fora convidada. Não por ele, mas pelos organizadores, que admiravam sua cozinha. O reencontro foi inevitável. Quando entrou no salão, Mariana usava um vestido simples, de cor vinho, que realçava sua elegância natural. Não havia joias extravagantes, nem maquiagem excessiva, mas seu porte firme atraía olhares. Carlos, ao vê-la, sentiu algo que não sabia explicar. Não era apenas desejo, era respeito misturado com uma inquietação que não conseguia controlar. Durante o evento, jornalistas a cercaram, lançando perguntas maliciosas. Mariana, com calma impressionante, respondeu: "Meu trabalho é a cozinha. É lá que mostro quem sou. O resto são especulações que não merecem minha atenção." A firmeza de sua voz chamou a atenção até mesmo de alguns críticos, que antes duvidavam dela. Mais tarde, já quase no fim da noite, Carlos se aproximou discretamente. "Não deveria estar aqui." Ela sorriu de lado. "E perder a chance de ver a cara do seu conselho quando me viram? Nem pensar." Ele quase riu, mas conteve. "Não entende que estão te usando como arma contra mim?" "Talvez." Ele ergueu o queixo. "Mas se eu me esconder, estarei admitindo que tem razão." Carlos a olhou em silêncio por alguns segundos e naquele instante percebeu. Aquela mulher tinha mais coragem do que muitos homens que ele conhecera em sua vida. A reviravolta veio quando um jornalista investigativo, cansado das versões superficiais, decidiu ir além. Publicou uma matéria extensa revelando os bastidores. Mostrou como Marcelo havia manipulado informações e plantado rumores para prejudicar Carlos e destruir a reputação de Mariana. Expôs provas, e-mails e registros que não deixavam dúvidas. A verdade explodiu como uma bomba. Marcelo foi afastado do cargo, investigado por difamação e fraude corporativa. Carlos, por sua vez, teve sua liderança reforçada diante do conselho. E Mariana viu sua honra restaurada diante do público. Na manhã seguinte, o telefone voltou a tocar sem parar, mas dessa vez eram convites para entrevistas positivas, elogios e clientes desejando prestigiar seu restaurante. Mariana, contudo, recusou quase todos. Não queria transformar sua dor em espetáculo. Queria apenas voltar à sua cozinha, onde sempre se sentira inteira. Carlos foi vê-la novamente, dias depois, no restaurante reaberto. Encontrou-a atrás do balcão, cortando ervas frescas, como se nada tivesse mudado. "Você sobreviveu à tempestade", disse ele com a voz mais suave do que nunca. "Tempestades não me assustam." Ela ergueu os olhos para ele. "Aprendi a cozinhar em fogões pequenos, com panelas velhas e ingredientes escassos. Já enfrentei piores." Carlos sorriu discretamente e mesmo assim não aceitou minha proposta. "Porque meu valor não está em ser exclusiva de ninguém." Ela pousou a faca na tábua. "Mas se quiser comer bem, minha porta sempre estará aberta." O riso contido dele foi a primeira vez em anos que parecia humano, despido da armadura de CEO implacável. E pela primeira vez, Carlos sentiu que não estava diante de alguém que pudesse comprar. Estava diante de alguém capaz de conquistá-lo. O salão já havia se esvaziado,
mas as palavras e revelações daquela noite ecoavam na mente de todos que presenciaram o desmascaramento de Mariana. Mariana permanecia de pé, firme, embora por dentro sua alma oscilasse entre exaustão e alívio. O peso de tantas humilhações começava a se dissipar, e no lugar surgia algo novo, a sensação de ter vencido não com gritos, mas com dignidade. Carlos caminhava em direção a ela com passos lentos, quase hesitantes. Era um homem acostumado a ser temido, obedecido, mas diante de Mariana parecia despido de todo o poder que sempre o acompanhava. Seus olhos, antes frios como aço, agora revelavam vulnerabilidade. "Eu errei com você", murmurou, parando a poucos centímetros dela. "Errei por não acreditar, por permitir que a inveja de outros guiasse meu julgamento." Mariana ergueu os olhos e o encontro dos olhares parecia suspender o tempo. Sua voz saiu firme, mas carregada de emoção. "Você não apenas errou, Carlos, você me deixou sozinha, diante de olhares que me feriram. Confiar em alguém é como colocar a própria alma em suas mãos. Eu te entreguei a minha, e você quase a deixou cair." O silêncio entre eles foi profundo. Então, num gesto inesperado, Carlos estendeu a mão e, com cuidado, tocou o rosto dela. Mariana sentiu a pele arrepiar-se. Havia sinceridade naquele toque, uma ternura rara para um homem acostumado a se blindar. "Eu não quero que seja tarde demais", disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. "Descobri que não há vitória, contrato ou fortuna que tenha valor se você não estiver ao meu lado." As palavras carregadas de emoção pareciam rasgar as defesas que Mariana ainda mantinha. Ela fechou os olhos por um instante, como se respirasse fundo antes de mergulhar em águas desconhecidas. "Amor não é um prêmio que se conquista, Carlos. É um caminho que se constrói todos os dias. Se você está disposto a trilhar esse caminho comigo, terá que provar, não apenas dizer." Carlos inclinou-se devagar, aproximando os lábios do dela. O beijo não foi impetuoso, nem arrebatado, mas cheio de verdade e desejo contido. Foi como se todo o peso do passado se dissolvesse naquele instante, abrindo espaço para algo novo. Quando se afastaram, ambos já tinham lágrimas discretas nos olhos. "Então, que seja um recomeço", sussurrou ele. "Mas dessa vez", completou Mariana, com um meio sorriso, "sem máscaras, sem jogos, só você e eu." Nos dias que se seguiram, o romance entre os dois não se desenrolou como um conto de fadas imediato, mas como uma dança delicada de aproximações e descobertas. Carlos, determinado a mostrar que havia mudado, começou a frequentar o restaurante de Mariana, não apenas como cliente, mas como aprendiz. Uma tarde, ele apareceu com as mangas da camisa arregaçadas e um avental mal colocado, pronto para cortar cebolas. Mariana riu alto ao vê-lo desajeitado. "Você segura a faca como se fosse uma espada", disse ela, balançando a cabeça. "Vai acabar chorando mais com a cebola do que comigo." "Então que seja", respondeu ele, tentando imitar os movimentos dela. "Pelo menos estarei chorando por um motivo justo." O humor leve foi quebrando barreiras. Entre panelas fumegantes e temperos espalhados, os dois encontraram espaço para conversas íntimas. Carlos revelou memórias de infância, da mãe que lhe ensinava que a comida tinha o poder de unir pessoas. Mariana, por sua vez, falava sobre os medos que a perseguiam, sobre a luta para ser levada a sério num mundo que tantas vezes a subestimara. Cada gesto, cada troca de olhar fornecia algo que, além da atração, era a construção de um companheirismo verdadeiro. Alguns meses depois, em uma noite especial, Carlos convidou Mariana para jantar em sua cobertura. Mas em vez de chefes renomados ou pratos sofisticados, ele mesmo havia preparado o cardápio. A mesa estava posta de forma simples, velas iluminando o ambiente e um aroma de ervas frescas preenchendo o ar. "Fiz a receita da minha mãe", disse ele, um pouco envergonhado. "Não ficou perfeito como seus pratos, mas é o melhor que pude fazer." Mariana provou a comida
e as lágrimas vieram sem que pudesse evitar. Não é sobre perfeição, respondeu ela, sorrindo com ternura. É sobre amor. E isso, Carlos, você colocou em cada detalhe. Ele se levantou, aproximou-se dela e segurou suas mãos. Eu quero ser mais do que o homem que falhou com você no passado. Quero ser aquele que estará ao seu lado em cada vitória, em cada queda, em cada recomeço. O olhar de Mariana se suavizou. Por um instante, ela viu não o Senhor poderoso, mas o homem por trás da máscara, disposto a aprender, a amar e a ser vulnerável. Ela se ergueu e o beijou novamente, desta vez com entrega total, como quem finalmente encontra repouso após uma longa tempestade. O beijo se prolongou, envolto pelo calor das velas e pela certeza de que o amor verdadeiro não se impõe, mas se constrói. No restaurante, semanas depois, Mariana reuniu sua equipe e alguns amigos próximos para um brinde. Carlos estava ali, não como centro das atenções, mas como parte do círculo de afeto que a rodeava. Cada pessoa que passou pela minha vida deixou marcas, disse ela, erguendo a taça. Algumas doeram, outras me ensinaram, mas todas me trouxeram aqui. E hoje, mais do que nunca, aprendi que o verdadeiro sabor da vida não está nos prêmios, nas estrelas ou nos títulos. Está nas pessoas que escolhemos amar e que escolhem nos amar de volta. Carlos a olhou com orgulho, e naquele instante, todos ali sentiram que não estavam apenas diante de um romance, mas de uma união que tinha raízes profundas. Mariana sorriu, e seu sorriso era pleno, forte, de uma mulher que não precisou ser diminuída para ser amada. Pelo contrário, foi justamente sua essência, sua coragem e sua verdade que capturaram o coração do homem que antes parecia inalcançável. E assim, o aroma das panelas, os risos partilhados e o calor dos sentimentos que cresciam a cada dia, Mariana e Carlos provaram que até as histórias mais improváveis podem se transformar em algo eterno quando regadas com respeito, justiça e amor verdadeiro.